A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 10, com o seguinte tema: a experiência transformadora de Jacó. Depois de subtrair a bênção de Esaú, Jacó fugiu de casa para não ser alvo de seu ódio e vingança. Jacó deixou a casa de seu pai, indo em direção a Padã-Arã, onde habitava o seu tio Labão. O caminho era difícil e a viagem muito longa. Jacó teria que percorrer mais de 800 quilômetros até encontrar a família de sua mãe. O percurso inicial de sua jornada de Berseba a Betel era de mais ou menos 120 quilômetros, cerca de 3 dias de caminhada. Sem dúvida, foram os 3 dias mais difíceis da vida de Jacó. A pergunta era: será que Esaú iria segui-lo? Teria Jacó comida suficiente para o caminho? Quando resolveu passar a noite em Betel, um lugar histórico, não fazia ideia de que Deus estava para fazer. Jacó se deitou para dormir e sonhou um sonho que marcaria o início de um grande milagre de Deus para a sua vida. Ponto de número 1, um sonho que mudou uma vida, uma escada que tocava ao céu. Jacó dormiu no chão, tendo uma pedra como travesseiro, prática comum no Oriente. Enquanto dormia, teve um sonho no qual viu uma escada ou uma escadaria que estava posta na terra e cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Hoje sabemos que só existe um elo que liga a terra ao céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Parece estranho, mas a escada do sonho de Jacó certamente é um tipo da mediação de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Estejamos certos de que por Cristo temos um novo e vivo caminho de acesso ao Pai. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aos Hebreus 10:19-21, Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Gênesis 28:13. Inicialmente, Jacó viu os anjos de Deus subindo e descendo entre a terra e o céu. Os anjos são seres celestiais criados por Deus para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. São encarregados de proteger e guardarem aqueles que temem o bendito nome do Senhor. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Durante aqueles dias de grande tristeza e angústia, Jacó imaginava que estava sozinho e que grandes provações o aguardavam pelo caminho. Deus, porém, nunca nos deixa completamente sós. Ele sempre vem ao nosso encontro para nos ajudar e nos consolar. Que gloriosa revelação teve o patriarca na solidão da noite. Se a visão dos anjos foi maravilhosa, imagine o que vem a seguir. Jacó viu o Senhor no topo da escada, o Deus Altíssimo, El Elyon. As promessas de Deus a Jacó. O Senhor não repreendeu Jacó, nem tocou no assunto de sua intriga com Esaú. Antes disse-lhe certas palavras que seriam profundamente consoladoras e de segurança. O Senhor falou com Jacó do mesmo modo como falara com seu avô Abraão e com seu pai Isaque. O mesmo Deus misericordioso que havia prometido cuidar de seus antepassados, também prometeu cuidar dele. Sua descendência seria multiplicada e todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de seu descendente maior, Jesus Cristo. O Senhor prometeu estar presente com Jacó em todas as circunstâncias da vida. Prometeu que o levaria para bem distante, mas que depois o traria de volta para habitar na terra da promessa. O Senhor repetiu a promessa que tinha feito a Abraão e a Isaque, de que toda aquela terra lhe seria dada como herança perpétua. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra.
Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Gênesis 28, 13 a 15. Com estas palavras, Deus estava confirmando a sua aliança com Jacó. Deus voltaria a aparecer a Jacó pelo menos mais 5 vezes ao longo dos anos seguintes. Porém, esse primeiro encontro foi o marco decisivo que nortearia toda a vida de Jacó. Jacó descobriu que Deus se interessava por ele e estava trabalhando em sua vida. Daquela noite em diante, o patriarca se sentiria seguro nas mãos do Senhor. A sua confiança cresceria cada vez mais à medida em que caminhasse com Deus e fizesse a sua vontade. Ainda hoje é assim. Se caminharmos com Deus em temor e obediência, a sua presença jamais nos deixará. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versos 10 e 11. A partir de então, o plano eterno de Deus seguiria o seu curso por intermédio de Jacó e seus filhos. Ponto de número 2. As descobertas de Jacó. Jacó descobriu a presença de Deus. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Gênesis 28, 16. Ao despertar, a sua primeira reação foi de espanto e surpresa. Deus estava naquele lugar. Ele não tinha percebido. Jacó descobriu que podia encontrar Deus nos lugares mais remotos da terra. O atributo da onipresença garante que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua presença enche os céus e a terra. Mesmo que estejamos longe do templo, jamais estaremos longe do Senhor. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, versos de 8 a 12. Jacó descobriu a casa de Deus, e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Gênesis 28, 17. A memória deste encontro irá perdurar a vida inteira. Jacó nunca mais vai esquecer de seu encontro com Deus em Betel. 20 anos depois, numa outra hora difícil de sua vida, ele será novamente orientado por Deus a subir a Betel. Está escrito: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Gênesis 35, de 1 a 3. Hoje muitos não querem valorizar o tempo onde nos reunimos para adorar a Deus e para nos confraternizarmos. Todavia, os que querem desfazer dos templos não têm nada melhor para colocar em lugar deles. A geração dos desigrejados falam mal daquilo que não entendem. Eles tentam ser crente fora da comunidade cristã, e isto é errado. Tentar ser crente em casa sozinho é algo totalmente antibíblico. Criticar a igreja organizada de forma impiedosa também é errado. Apesar dos seus defeitos, a igreja é a instituição que mais bem tem feito à humanidade. É uma tremenda ingratidão ignorar a história da igreja e a sua importância para todos os seres humanos. Devemos reconhecer a necessidade de estarmos juntos, de nos edificarmos mutuamente, de honrarmos os nossos mestres que nos ensinam a palavra de Deus, de contribuirmos para o bem e o bom funcionamento da comunidade e assim por diante. Não podemos deixar a igreja jamais e nunca devemos pensar que ela é desnecessária para a vida cristã. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25.
Jacó descobriu a porta dos céus e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Em sua maneira simples e rude de pensar, Jacó entendeu que existe um caminho para Deus e uma porta para o céu. Jacó estava certo, visto que o céu é literalmente um lugar. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, João 14:2. Hoje sabemos que o Senhor Jesus Cristo é tanto o caminho quanto a porta que dão acesso às moradas celestiais. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens, João 10:9. Feliz é o homem, feliz é a mulher que encontram o caminho e que escolhe entrar pela porta. Cristo é o único e perfeito acesso à gloriosa experiência da salvação e da vida eterna. Ponto de número 3, a coluna de Betel. A pedra transformada em coluna. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade de dantes era Luz. Gênesis 28, 18, 19. Mesmo estando sozinho naquele lugar solitário, Jacó soube transformar aquela experiência em uma celebração. Ele se levantou de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, a colocou de pé como um pilar, de forma bem visível, para servir de memorial ao Senhor. Jacó derramou azeite sobre a pedra e chamou aquele lugar que antes se chamava Luz de Betel, que significa casa de Deus. Pela fé, Jacó considerou que aquele lugar não era um lugar comum, mas um lugar especial de adoração e de encontros com Deus. O pilar erguido e ungido ficaria como memória daquela maravilhosa, gloriosa experiência. Sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isto é um fato, mas ninguém pode negar também que Ele permite que alguns lugares se tornem especiais em virtude das experiências que ocorrem ali. Quantos de nós não nos lembramos com saudades do lugar onde nos convertemos, onde começamos a caminhar com Deus, onde fizemos as nossas primeiras orações, onde aprendemos as primeiras lições da palavra de Deus? Certamente Deus gosta das memórias que nos ligam a Ele. Israel é um povo de grandes memórias. Oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, versos de 6 a 8. As memórias que registram os grandes feitos de Deus devem ser preservadas para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmo 103, versos 2 a 5. O voto de gratidão a Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 a 22. Deus já havia se revelado a Jacó como aquele que é o centro da prosperidade e da segurança, como a fonte suprema das bênçãos verdadeiras. Por todo o texto bíblico, Deus se apresenta como sendo o sujeito e o autor de todas as boas ações. Ele diz: eu te darei a terra, eu sou contigo, eu cuidarei de ti, eu te trarei de volta a esta terra, eu não te abandonarei, eu farei o que prometi. Jacó ainda não tinha um compromisso completo com o Senhor. Até este momento, a experiência de Jacó com Deus era superficial. No voto, ele disse: então o Senhor será o meu Deus. Sabendo disso, Deus se identificou como o Deus de Abraão e o Deus de Isaque.
em Gênesis 28:13. Ele ainda não era reconhecidamente o Deus de Jacó. Foi seu cuidado providencial que conduziu o patriarca à conversão. O voto de Jacó foi uma experiência que o levou a assumir um compromisso pessoal com o plano de Deus para ele e seus descendentes. Tudo o que o patriarca pediu, Deus já o havia prometido. Portanto, entendemos que o seu voto não era mais que uma aceitação do plano de Deus, não era uma condição, mas era uma confirmação daquilo que Deus já lhe tinha dito. Através do voto, Jacó estava apenas tomando posse das promessas de Deus a seu favor. Era a sua maneira peculiar de expressar a fé no Senhor. A promessa de dar o dízimo tinha as seguintes motivações. Primeiro, Jacó estava reconhecendo que o dízimo pertencia a Deus. Segundo, Jacó entendeu que a entrega do dízimo devia ser um ato voluntário, movido pela gratidão. Terceiro, Jacó aceitou o desafio de confiar suas necessidades ao Senhor. Isso exigia que Jacó estivesse em aliança com o Senhor. A promessa de Deus precede o voto, ou seja, tudo que Deus nos dá é fruto de sua graça e não depende do que nós decidimos dar a Ele. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que Ele seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Romanos 11, 34 a 36. Deus lida conosco de acordo com a nossa condição espiritual. Se permitirmos, Ele pacientemente nos conduzirá a um relacionamento mais profundo e pessoal com Ele, como nosso Redentor. Devemos experimentar a Deus como fez Jacó, porque Ele ainda aceita nossos votos, assim como Ele também ainda aceita e recebe os debilitados e fracos espiritualmente. O concerto de Deus com Jacó. Jacó era imperfeito, porém Deus o estava guiando em direção ao conhecimento e à maturidade espiritual. O trabalho de Deus em nossas vidas pode durar um bocado de tempo, mas a seu tempo ficará completo, conforme diz Paulo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, Filipenses 1:6. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente, aos Efésios 4, de 12 a 14. Vamos para a nossa conclusão. Assim como foi com Abraão e Isaac, a aliança com Jacó também exigia a obediência e a fé. Jacó não entendia os princípios espirituais que regem o reino de Deus, mas ele aprendeu rapidamente. Muitos hoje também ainda não compreendem. Devemos olhar atentamente para a vida dos homens que viveram antes de nós, a fim de aprendermos com seus erros e acertos. A vida de Jacó mudou completamente depois que ele teve essa experiência com Deus. Outras experiências ainda viriam para completar a obra. Que nós sejamos como Jacó, que tendo começado sua carreira espiritual como um leigo, chegou ao fim de sua vida como um profeta do Senhor. Amém? Que Deus continue trabalhando em sua vida, em minha vida, na vida de seu povo, para que todos nós cheguemos a essa estatura de varão perfeito, conhecendo as coisas de Deus, estando exercitados na doutrina profunda do Senhor, na boa doutrina do Senhor. Deus possa abençoar nosso trabalho, nosso esforço, Deus possa guardar e proteger nossa casa, que nós possamos continuar caminhando neste mundo como Jacó, naquela grande jornada em que ele aprendeu a depender de Deus. Você está aprendendo a depender de Deus a cada dia? Sua vida está cada vez mais repousada, mais alicerçada na providência do Senhor? As promessas de Deus são fiéis. Deus prometeu cuidar de todos aqueles que nele creem. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar nesse instante pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Aonde você estiver, pare um minuto
e vamos dobrar nossas frontes diante do Senhor e vamos falar com Ele. Oremos a Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus da glória, nós te louvamos por Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que agora acabamos de meditar, de ouvir, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor, e nos guiando de forma, Senhor, segura e firme na vontade perfeita de Deus. Abençoe todos os meus queridos ouvintes, todos os meus queridos irmãos e amigos, que a mão do Senhor esteja estendida agora sobre os lares, as famílias, abençoando, Senhor, nossos trabalhos, nossos afazeres, Deus dando paz e segurança, tirando a ansiedade, o medo, a aflição, dando, Senhor, para o teu povo, aqueles que esperam em ti, a provisão do alimento, da roupa, do agasalho, da moradia, que o Senhor possa ser o nosso eterno e permanente ajudador. Nós oramos a Ti, entregando em Tuas mãos a vida de todos, agradecidos a Ti, Te louvando e adorando o Senhor por Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito seja o Teu nome, não só hoje, mas eternamente. Fica conosco e nos guarde hoje, sempre Te agradecemos, dizendo todos juntos, amém e amém.